Olá, seja bem-vindo, filha e filha do nosso Papai do Céu. Vamos juntos mais uma vez, Pastor Zacarias, seu amigo, e você, conhecermos mais sobre este livro sagrado. Nessa oportunidade queremos saber o que Deus fala sobre dízimos e ofertas em sua palavra. Vamos fazer uma breve oração? Nosso Deus querido, queremos pedir agora a tua bênção para o estudo da tua palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine a mente para entendermos, aceitarmos e colocarmos em nossa vida a tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Servo e serva do Senhor, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe e te ilumine neste dia. Vamos então ao estudo da Bíblia. Vamos lá. Bom, segundo a Bíblia Sagrada, quem é o legítimo proprietário de todas as coisas que existem nesse planeta? Bom, diz assim a Bíblia Sagrada no Salmo capítulo 24, versículo de número 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ponto. Todas as coisas existentes nesse mundo pertencem a um ser, Deus. Você deve lembrar que quando Deus criou o mundo, quando ele veio a criar Adão e Eva, todas as outras coisas já estavam criadas. Adão e Eva não fizeram absolutamente nada para trazer ao mundo as coisas que existem. Tudo pertence a Deus. Olha que coisa interessante, hein? Mas, de acordo com a palavra de Deus, a quem pertence também todos os animais deste planeta? Bom, a Bíblia já disse anteriormente, né? Mas vamos confirmar? Ela diz assim, ó, Salmo capítulo 50, versículo 10 e 11. Pois são meus todos os animais dos bosques e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos céus, todas as aves dos montes, todos os animais que pululam no campo. Tudo pertence a Deus. Ele disse, pois são meus. Portanto, tudo que existe neste mundo tem um único dono, um único proprietário, Deus. Pastor, então qual é a nossa parte? Nós que vivemos aqui neste mundo? Veja, Deus então criou todas as coisas e depois ele cria Adão e Eva para serem mordomos. Pastor, o que significa mordomia? Mordomia é o ato de você cuidar daquilo que não é seu. Portanto, meu corpo não é meu, é de Deus, então eu tenho que cuidar dele. Todos os recursos, todos os benefícios, todas as coisas que Deus coloca em tuas mãos e nas minhas mãos, são para que nós cuidemos delas, mas há um dono, o dono é Deus. Então você e eu somos mordomos de Deus. Olha que coisa linda, hein? Eu sou mordomo de Deus e você também. Agora, seja um mordomo fiel, hein? Fiel quer dizer aquele que cuida das coisas de Deus sabendo quem é o dono. Você não vai querer agora ser um mordomo e querer ficar com as coisas do dono. Não, aí não. Certo? Então entenda. Você é um mordomo de Deus, assim como eu. Ele é o dono de tudo. Nós apenas devemos cuidar. Ok? Bom, que coisa interessante, hein? Mais um detalhe importante é que cuidado então nós devemos ter com relação às nossas posses. Deuteronômio capítulo 8, verso 17 nos diz assim, ó, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga isso, porque não é teu, é de Deus. Você está entendendo agora? Todas as coisas que existem são de Deus. Portanto, quando você tem alguns benefícios dados por Deus, lembre-se, você deve primeiro dizer, isto pertence a Deus, eu sou apenas um mordomo. Todas as coisas são dele. É Deus que te dá forças, é Deus que te dá saúde, é Deus que te dá a vida. Todos os bens que você tem, foi Deus que te concedeu, para que você cuide, ok? Olha que coisa interessante, hein? Bom, agora vamos entrar no assunto propriamente dito do nosso estudo de hoje, que é a questão do dízimo e da oferta. Sabendo que Deus é o dono de tudo, quanto da minha renda deve ser devolvida a ele? Levítico capítulo 27, versículo 30 nos diz assim, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Portanto, dízimos realmente é um assunto bíblico e dízimo pertence a Deus. Bom,
Será que o homem pode roubar a Deus? Imagine você que eu seja o dono, que eu seja, não sou, mas que eu seja o dono de uma grande propriedade e coloquei você como mordomo dessa propriedade e viajei. De repente, quando eu volto, você diz, não, aqui tudo é meu. Não tem mais nada aqui não, aqui tudo é meu. Foi eu que plantei, foi eu que cuidei, é meu. Eu pergunto, está certo isso? Não. Então eu lhe pergunto, quem criou o mundo? E tudo que tem dentro desse mundo? Deus. E Deus colocou a mim e você, nós seres humanos, para cuidarmos daquilo que é dele. E aí tem um detalhe interessante. Será que o homem pode roubar então a Deus? E se pode, em que o homem rouba a Deus? Malaquias capítulo 3, versículo 8. Bom, o homem faz a pergunta e diz assim, roubará o homem a Deus? Aí Deus responde, todavia vós me roubais. E dizeis, olha o que o homem diz, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Que coisa, hein? O homem pode roubar a Deus. Quando ele não devolve o dízimo e a oferta, diz a palavra de Deus que ele está roubando o Criador de todas as coisas. Então deixa eu explicar para você, primeiramente a parte do dízimo. Quando uma pessoa, por exemplo, ganha R$1, ela vai devolver 10 centavos de dízimo. Quando ela ganha R$5, ela vai devolver 50 centavos, que é o dízimo. Se ela ganhar R$100, ela vai devolver R$10. Isso é o dízimo. Pastor, mas onde é que eu vou devolver? Deus vai descer do céu e pegar esse dinheiro? Já já nós vamos saber sobre esse detalhe, tá bom? Veja, qual é o lugar então que nós devemos devolver o dízimo? Malaquias capítulo 3, verso 10 diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse dízimo, essa oferta deve ser devolvido no lugar de administração desse recurso. E quem vai administrar esse recurso são as pessoas as quais Deus escolhe para fazer isso. Não é você que vai administrar o dízimo e a oferta. Você deve devolver lá na igreja. E há pessoas que são responsáveis por essa administração. Vamos adiante. Bom, para que serve o dízimo então, pastor? Eu devolvo esse recurso, mas para que ele serve? Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, você lê o versículo 13 e o 14. Está escrito assim, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, o dízimo, falando apenas do dízimo agora, o dízimo, ele é para pagar as pessoas que pregam o evangelho no mundo inteiro. As pessoas que vão por todas as partes do mundo, elas devem ser mantidas de alguma forma. E qual é a forma? É esse recurso. O dízimo é unicamente para a pregação do evangelho. Dízimo não é para bancar as regalias, a ostentação de líderes religiosos. Não é para isso. Dízimo é para pagar as pessoas que pregam o evangelho. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios ainda, ele vai falar justamente sobre isso, que o dízimo é para a pregação do evangelho. Veja o que ele vai dizer agora na sua carta aos Coríntios. Ele diz assim, capítulo 11, na segunda carta, versículos 7 e 8. Você pode ler os dois. Ele disse assim, ó, despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Você percebeu? O apóstolo Paulo diz que ele recebeu salário para poder trabalhar, para pregar o evangelho. Portanto, os pregadores do evangelho, eles devem receber o salário, por favor. O dízimo não é para o pastor comprar casas luxuosas, carros luxuosos, fazendas, gado. Não. O recurso do dízimo é para pagar o salário daqueles que pregam o evangelho. Então, pastor, quer dizer que o líder religioso de uma igreja, ele deve receber o seu salário para poder trabalhar? É isso mesmo. Ele tem que receber o salário dele. Mas não é para ele ficar com o dízimo e bancar as suas regalias. Não é para isso. Bom, vamos adiante. Vamos ver outra coisa que é muito interessante agora nós sabemos.
Quando você lê a Bíblia, às vezes tem muitas pessoas que vão confundir o dízimo na Bíblia, porque elas não sabem fazer a separação de uma coisa que é importante. Há 3 tipos de dízimos na Bíblia. Pastor, eu não sabia disso. Pois é. Quando você lê dízimo na Bíblia, você tem que ler o contexto para saber qual tipo de dízimo a Bíblia está se referindo, porque existem 3 tipos diferentes. As aplicações deles também são diferentes. E é isso que eu quero mostrar a você agora de uma forma bem resumida. Bom, vamos lá. Primeiro no Antigo Testamento. Eu peço a você que pare o vídeo e leia cada texto bíblico que vai aparecendo. Tudo bem? Bom, o primeiro tipo de dízimo, ele foi dado por Deus aos levitas. Os levitas eram uma tribo, uma das 12 tribos de Israel, Deus separou os levitas. E eles trabalhavam exclusivamente só no santuário. Você lembra do santuário que nós já estudamos aqui? Pois é, os levitas eram uma tribo que Deus separou para trabalhar somente com o evangelho no Antigo Testamento. O evangelho estava na morte dos animais que prefiguravam a morte de Cristo. Aqueles homens que trabalhavam no santuário, aquela tribo chamada tribo de Levi, ela era sustentada com o dízimo. Tá dando para você entender? Eles não plantavam, eles não colhiam. O trabalho deles era exclusivamente no evangelho, que estava em símbolos no Antigo Testamento. Bom, o segundo tipo de dízimo, ainda no Antigo Testamento, o povo de Israel deveria devolver o primeiro, por exemplo, alguém de Israel ganhou 10 reais, ele devolvia R$ 1 para manter os trabalhadores no santuário, a tribo de Levi. Mas ele também devolvia mais R$ 1. Daqueles 10 reais, ele devolvia agora mais R$ 1. Para quê, pastor? Era o segundo tipo de dízimo. Era para bancar todas as atividades religiosas, as festas em Israel. Você lembra aquelas 7 festas que já estudamos aqui anteriormente? Por isso é importante você estar estudando conosco. Eles bancavam também essas festividades, mas essa oferta de 10% que eles devolviam, que era o segundo tipo de dízimo, ajudava também os pobres, as viúvas, os órfãos. Olha que coisa impressionante, hein? Que coisa linda. Se alguém do povo de Deus ganhou 10 reais, R$ 1 para a tribo de Levi, para os pregadores, mais R$ 1 para ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos, os necessitados. Oh, Deus maravilhoso! Você está prestando atenção? Que Deus também tinha um cuidado especial com as pessoas carentes. Olha que coisa linda, hein? Bom, mas o terceiro tipo de dízimo, ele passou a existir quando o povo de Deus pediu um rei. Então Saul começou a reinar e Deus disse a eles, agora vocês devem devolver um terceiro tipo de dízimo, que era para bancar a estrutura do reinado, a nação israelita. Bom, esse terceiro tipo de dízimo é chamado na Bíblia, no livro do profeta Samuel, de imposto. Agora vamos ao Novo Testamento. Pastor, nós temos referências sobre esses 3 tipos de dízimos no Novo Testamento? Temos. O primeiro tipo de dízimo, por exemplo, nós já até lemos. O apóstolo Paulo diz, olha, eu recebia salário para poder trabalhar. Aí está o primeiro tipo de dízimo, tendo uma referência no Novo Testamento. E o segundo, também. A igreja no Novo Testamento, você pode perceber que eles tinham cuidado também com os pobres, as viúvas, os órfãos. Aí está uma referência sobre esse segundo tipo de dízimo que está lá no Antigo Testamento. Pastor, e o terceiro tipo de dízimo, que eram os impostos? Temos também referência no Novo Testamento? Temos. E tem um detalhe. Ainda hoje, eu preciso devolver esses recursos. Por quê? Porque tem que pregar o evangelho. Porque tem pessoas pobres no mundo e porque nós precisamos realmente devolver os impostos, pagar os impostos. O imposto na Bíblia era de 10%, era o terceiro tipo de dízimo. Nossos impostos hoje são bem maiores. Bom, mas observe um detalhe. Se nós não pagarmos o imposto, o que vai acontecer? Nós não teremos hospital público, médicos, enfermeiros, ambulâncias. Nós não teremos policiamento. Percebeu? Os impostos servem para custear essas despesas. Você vê como Deus é fantástico com respeito a isso? Mas, pastor, algumas pessoas fazem uso errado desse recurso. Bom, isso é um outro assunto do qual nós não devemos tratar aqui. O nosso assunto aqui é apenas
o que a Bíblia diz. Tudo bem? Eu preciso ser fiel, ainda que outros não usem os recursos da forma como Deus diz. Eu vou fazer a minha parte. E um dia, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não é verdade? Bom, deixa eu lhe fazer uma outra colocação. Pastor, quando Jesus esteve na terra, ele também confirmou a devolução desses recursos na igreja? Bom, Jesus uma vez, ele disse o seguinte, Mateus capítulo 23, ele diz assim, versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devolvem o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês estão negligenciando coisas mais importantes. E quais são elas? A justiça, a misericórdia e a fé. E olha o que Jesus disse, vocês devem fazer estas coisas e não omitir aquelas. Você percebeu? As pessoas da época de Jesus, elas devolviam o dízimo. Jesus deixa claro, mas negligenciavam as pessoas pobres. Quantas pessoas, quando Jesus veio à terra, ele viu essas pessoas carentes, pessoas que passavam fome, elas eram negligenciadas com aquele recurso que Deus orientou no Antigo Testamento. O segundo tipo de dízimo, para ajudar os pobres, os necessitados. E Jesus vem então e diz assim, olha, vocês devem devolver o dízimo, mas não devem esquecer essas pessoas. Ajude essas pessoas. Olha que Deus maravilhoso, hein? Olha que Jesus fantástico, cuidadoso. Em outra oportunidade, alguém chegou e perguntou a Jesus, Senhor, e o imposto? Nós devemos pagar imposto a César? E Jesus disse assim, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha que coisa linda. Eu vou de trás para frente agora. Nesse texto bíblico, Jesus disse assim, olha, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui nós encontramos Jesus fazendo referência ao que havia sido instituído no Antigo Testamento. O dízimo para a manutenção da pregação do Evangelho e o terceiro tipo de dízimo que era para manter a nação, que era o imposto. Olha Jesus, fantástico, hein? Ele dizendo, pague o imposto, mas não deixem de devolver a parte que cabe a Deus. Bom, isso foi entendido. Agora você percebeu que no anterior ele falou do cuidado com os pobres. Entendeu agora? Jesus não cancelou nada do que foi ordenado no Antigo Testamento com respeito a dízimos e ofertas. Que coisa fantástica. Que Jesus maravilhoso. É ou não é? Bom, mas olha, aqui chegamos a um ponto que eu quero lhe chamar a atenção para isso. Há muitas pessoas hoje que dizem assim, não, eu não vou devolver dízimo, eu não vou fazer isso, eu não vou devolver oferta na igreja. Por quê? Porque há muitos líderes religiosos que são gananciosos, que são exploradores. Eles vão além do ensino da Bíblia. Eu sei, é verdade. É verdade que existem muitos religiosos que hoje têm uma mente fixa apenas no ganho pessoal. Há muitos líderes religiosos que eles só lhes falta agora literalmente meter a mão no bolso dos fiéis. E você sabe disso. Eu não estou falando nada que seja extraordinário aqui. Eu estou falando que você sabe, que você conhece. Os escândalos que têm aparecido por aí de líderes religiosos, fraudulentos, enganadores, usurpadores. E há muitas pessoas, por favor, filho e filha de Deus, olhe aqui nos meus óculos. Olha aqui para mim. Há muitos filhos e filhas de Deus que estão deixando de ser fiéis a Deus por causa de líderes religiosos. Há muitas pessoas que estão dizendo que não vão devolver dízimo e oferta por causa dos seus líderes religiosos. Ei, filho e filha de Deus, pare, olha aqui para mim. Ei, olha aqui para mim. Me dê atenção, por favor, preste atenção. Dízimo e oferta é uma ordem de Deus. Se o líder religioso não está fazendo uso correto disso, se ele está esbanjando com carros luxuosos, com casas luxuosas, com suas fazendas e seus gados, deixa eu lhe dizer uma coisa, um dia ele voltará. Um dia, Papai do céu vai acertar as contas comigo, com você e com toda a raça humana. Eu só quero que o meu Salvador diga, Zacarias, você foi fiel. Ainda que o líder religioso não tenha sido, eu serei fiel ao meu Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, filho e filha de Deus. Quando você devolve o dízimo e a oferta lá na igreja, você não está devolvendo o dízimo e a oferta para a igreja ou para pastor. Você está sendo fiel à palavra de Deus.
Independentemente do que a pessoa vai fazer com esse recurso, você precisa ser fiel ao teu Deus, pois um dia você o verá face a face. E eu te pergunto, o que você vai dizer a ele? Você vai dizer para ele assim: Deus, eu não devolvi o dízimo e a oferta porque meu pastor não usava corretamente. Deus vai perguntar para você: eu te disse para fazer o quê? Eu não te disse para devolver? A questão do uso eu vou acertar com ele, mas a fidelidade eu acerto contigo. Filho e filha de Deus, eu quero encerrar te dizendo uma coisa que é bíblico. Veja o que diz a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29. Ele diz assim mesmo: porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Querido, o dízimo e a oferta que você e eu vamos devolver na igreja não é nosso. Vem das mãos de Deus. Nós simplesmente estamos devolvendo a Deus aquilo que já é dele. O que é nosso nesse mundo? Nada. Tudo é de Deus. Mas ele diz: olha, você fique com tudo o restante. Apenas devolva-me essa parte, porque preciso usá-la para a pregação do Evangelho no mundo inteiro. E é assim que eu quero concluir, querido. Preste atenção. Quando você devolve o dízimo na igreja, a palavra de Deus vai circular o mundo inteiro. Você está demonstrando amor a Deus. Mas quando você devolve a oferta, essa oferta vai ajudar pobres, viúvas, órfãos, pessoas necessitadas, carentes. Isso é amor ao próximo. Portanto, dízimos e ofertas é uma demonstração de amor a Deus e de amor ao próximo. Você não quer demonstrar o seu amor a Deus devolvendo o seu dízimo para que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro e pessoas sejam preparadas para o reino dos céus? Você também não quer devolver a sua oferta e fazer com que pessoas necessitadas sejam alcançadas e sejam saciadas? Você já pensou uma pessoa hoje podendo receber um prato de comida, uma roupa para se vestir, um calçado para calçar? Você não pode ir a todos os lugares do mundo, mas o recurso pode ir e ajudar essas pessoas. Eu quero encerrar fazendo um apelo a ti, ó filho e filha de Deus, por favor, entenda. Jesus quer voltar e ele vai voltar. Mas no dia em que Jesus voltar, ele quer olhar para você e dizer assim: filha, filho, vinde para o reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. E ele dirá a você: você foi fiel no pouco, pois agora eu vou te colocar no muito. Você vai andar em uma cidade de ouro e pedras preciosas. Ó filho e filha de Deus, seja fiel. Eu repito, por favor, ainda que líderes governamentais não sejam fiéis no uso dos impostos, ainda que líderes religiosos não sejam fiéis no uso dos dízimos e das ofertas, a tua responsabilidade não é com as pessoas, a tua responsabilidade é com Deus. Seja fiel a Deus e um dia Ele te recompensará pela tua fidelidade. Você aceita o plano de Deus dos dízimos e das ofertas? Você entendeu como Deus é cuidadoso com todos nós? Você quer ser fiel a Deus? Você aceita isso? Então ore comigo agora. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por um plano tão maravilhoso, tão especial, a devolução dos dízimos e das ofertas, que pode alcançar o mundo inteiro com a pregação do Evangelho, mas também com o auxílio caritativo àquelas pessoas que estão precisando. Ó querido Deus, quantas pessoas estão precisando agora ouvir a Tua palavra? Quantas pessoas estão precisando agora de um calçado, de uma roupa, de um pão para saciar a sua fome? Por favor, Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis para que estas pessoas sejam alcançadas por Tua graça e Tua misericórdia. Por favor, queremos ser fiéis, porque um dia queremos ouvir dos Teus lábios o Senhor dizer: servo bom e fiel, entra para o reino do Teu Senhor. Por favor, abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Filha e filho de Deus, que Deus te abençoe. Que você seja fiel. E no dia da volta de Jesus, pode ter certeza, você será recompensado por tua fidelidade. Que Deus te ajude. Que a graça do Senhor seja contigo e com tua família. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Nos encontraremos na próxima oportunidade. Fique com o Papai do Céu. Deus o abençoe.